com informações internacionais, a gente continua de olho também no conflito Rússia e Ucrânia, porque segue a pressão de Donald Trump pelo fim desse conflito. Representantes dos Estados Unidos comunicaram, inclusive, à ONU, que esperam um acordo até o dia 8 de agosto. O Eliseu Caetano está de volta aqui para explicar isso para a gente. Caso não sigam a data, o Eliseu, o que é que o governo americano pretende? Retaliar ainda mais a Rússia? A Ucrânia está inclusa nisso ou não? Exatamente, Nonato. Há uma previsão de mais retaliação a ser feita pelo governo dos Estados Unidos, dessa vez com o alvo muito bem estabelecido, a Rússia. Muito bom dia novamente para você, para a Soraya e para todos que nos acompanham. Falamos ao vivo, direto dos Estados Unidos, 8 horas da manhã, com 16 minutos aqui na costa leste do país. Temperatura de momento no sul da Flórida nesta manhã, na casa dos 30 graus Celsius, mas lá em Washington DC a temperatura segue alta. Aliás, como está nos últimos meses, né? Não vou nem falar dias, porque desde que Donald Trump reassumiu a Casa Branca, todos os dias tem sido assim, de fortes emoções e de temperatura alta por lá e, claro, em diversos outros palácios de seus homólogos espalhados pelo mundo. O embaixador americano na ONU, na Organização das Nações Unidas, o Robert Wood, entregou ontem um documento oficial formalizando ao grupo, aos secretários da Secretaria de Segurança das Nações Unidas, que Donald Trump deu um ultimato. A Rússia tem até o próximo dia 8 de agosto para entrar num processo de paz, num processo de cessar-fogo com a Ucrânia. Portanto, esse acordo de paz deve ser feito, finalizado, assinado e entrar em vigor já nos próximos dias. Segundo a delegação americana, o ultimato tem como objetivo, abre aspas, adotar medidas adicionais para garantir a estabilidade regional e, fecha aspas, e prever, Nonato, como você perguntou, a aplicação de sanções, abre aspas, sem precedentes, fecha aspas, caso não haja um progresso diplomático até a data definida, estabelecida pelo presidente Donald Trump. O documento foi apresentado, como eu disse, pelo embaixador americano Robert Wood, que é representante dos Estados Unidos na ONU, e foi encaminhado formalmente aos demais membros permanentes do Conselho de Segurança. Nele, o Washington antecipa que, além das sanções financeiras e também das sanções tecnológicas mais rígidas, já estão em avaliação novas remessas de armas à Ucrânia, embora sem a intervenção militar direta dos Estados Unidos. E claro, Nonato, Soraya, como não poderia deixar de ser, essa manobra está sendo tratada como uma extensão dos compromissos de campanha de Trump, que afirmou diversas vezes que, caso reeleito, ele encerraria a guerra em até uma semana. A estratégia de dar um prazo antes mesmo das eleições foi vista, e é vista até o entanto, né, por assessores, como uma forma de demonstrar atuação prática que aconteceu durante a campanha e agora ele tenta colocar em vigor durante o governo. Agora, Eliseu, é um ultimato para um dos grandes atores internacionais, né, a Rússia mesmo. Como é que isso foi recebido por lá? Qual foi a resposta russa nessa história toda? Como não poderia deixar de ser, Nonato, não foi bem engolida, não, viu? Um ultimato indigesto. É assim que a imprensa russa tem tratado esse assunto, viu? E Moscou reagiu com ameaça nuclear. Aliás, o Kremlin chamou o documento de, abre aspas, declaração hostil e menciona até um apocalipse militar. A resposta russa, a esse documento apresentado ontem lá na ONU em Nova York foi praticamente imediata. O presidente da Rússia e também o atual vice-chefe do Conselho de Segurança, o Dmitry Medvedev, classificou publicamente essa iniciativa dos Estados Unidos como uma declaração hostil e subiu o tom ao mencionar o possível uso de armas nucleares. Nessa declaração, Medvedev ameaçou o lançamento do que chamou de, abre aspas, arma do dia do juízo final, caso haja uma intervenção militar direta dos Estados Unidos no conflito entre Rússia e Ucrânia. Ainda segundo ele, o apocalipse estará na mesa se a pressão norte-americana ultrapassar os limites considerados aceitáveis pelo Kremlin. A fala, obviamente, gerou reações aqui nos Estados Unidos, porque foi fala contra fala e, obviamente,
reação, né? O presidente Donald Trump pediu, inclusive publicamente através de uma rede social, que os russos tivessem, abre aspas, cuidado com as palavras, fecha aspas, e classificou durante conversa com jornalistas lá na Casa Branca a declaração como exagerada e desnecessária. Trump, porém, manteve o posicionamento de que o prazo para que esse acordo entre em vigor e comece a valer e que os Estados Unidos, inclusive, estão prontos para agir se isso for necessário. Ou seja, uma escalada não apenas nas retóricas, mas possivelmente em conflitos lá no leste europeu. E claro, a gente vai seguir acompanhando tudo isso aqui nessa edição do Jornal da Manhã e ao longo da programação da Jovem Pan News. Eu volto com vocês no estúdio, Soraya, Donato. Mais tensão, né, Eliseu? Para onde não precisa mais, né, desse tipo de declaração. Muito obrigado, Eliseu Caetano, direto dos Estados Unidos.